Alô, meu povo do Brasil, alô, meu povo do Ceará, da minha querida Fortaleza. Hoje estamos começando um programa com duas pessoas magníficas aqui do meu lado. Nosso deputado federal, capitão Wagner de Souza, e a jornalista Sandra Sampaio, o qual nós vamos ter um bate-papo. Aqui não tem debate, não tem briga, confusão, de jeito nenhum. Aqui é entendimento para o povo evangélico, católico, povo que acredita em Deus, o povo de Deus, abençoado. Então, essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eu preciso estar bem informado. Eu sou um eleitor, eu sou um contribuinte, eu sou um cidadão, como todos vocês que estão em casa são também, que merecem uma informação digna, correta e não fake news. Não, a gente olhando lá nas redes sociais, tem muita coisa ali, gente, que são o famoso em inglês, um trash, são lixos e cobrindo e querendo camuflar a verdadeira, vamos dizer assim, evidência às verdades dos fatos. Então é por isso que nós convidamos o nosso ilustre deputado federal Wagner de Souza. É um prazer estar aqui com o senhor deputado e agradeço a vinda aos nossos estúdios para poder esclarecer ao nosso povo cearense de tudo que está acontecendo em Brasília. E Sandra, também eu agradeço a presença sua aqui mais uma vez nos nossos estúdios para poder usar dos seus conhecimentos políticos, certo, que você tem para podermos fazer aqui uma tríplica, né, e conversarmos bem. Então, eu lhe dou a palavra para o senhor dar os seus cumprimentos ao nosso povo cearense, nosso povo religioso, o povo de fé do estado do Ceará, deputado federal. Primeiro, agradecer o convite da TV Capital, do nosso irmão Anselmo, da Sandra, que está aqui do lado também, que é uma amiga que a gente tem muita estima, e saudar aqui toda a população que nos assiste nesse momento. A gente sabe que esse canal de TV é um canal cristão, um canal que defende a fé, que respeita a religião das pessoas. Então, para mim é uma grande alegria, como cristão que sou, estar aqui para conversar com esse espectador que deve ter aí uma série de dúvidas em relação ao assunto que o Anselmo acabou de puxar. A gente fala de rede social, tem muita informação lá que ajuda a nos esclarecer e tem muita coisa que, na verdade, acaba sendo fake news. Então, estou aqui à disposição para qualquer assunto. Sandra? Sempre muito bom estar aqui na TV Capital. Eu já sou fã, já sempre presente aqui. E hoje é uma honra para mim, ao lado, claro, do sempre querido Anselmo Mororó e do capitão Muito Wagner. obrigado. Né? Então, já que acredito que os dois cavaleiros vai dar a palavra para mim primeiro, então eu já vou começar, Pois tá não. certo, Anselmo? Pois não, por favor. Capitão, hoje pelo Twitter eu estava vendo que o presidente Bolsonaro colocou que já foi passado 50 milhões de doses de vacina no Brasil, né, eu falo, e que foi aplicado apenas 32 milhões 281. Aí eu venho para cá, para o nosso estado. O que o senhor acha? Por que é que ele manda X a mais e aqui é X a menos? Olha, Sandra, a gente tem aqui no estado do Ceará quase 2 milhões de vacinas entregues, só para o estado do Ceará. A gente tem apenas 1 milhão e 100, 1 milhão, cento e poucas vacinas que foram aplicadas. Inclusive, a gente iniciou uma campanha em março, começo de março, para cobrar do governo estadual e das prefeituras celeridade na aplicação das vacinas. Tanto reclamam que está faltando vacina, mas nós temos a vacina chegando no estado e há um delay muito grande entre a chegada da vacina e a aplicação. A prova é essa, como você falou, nós temos a nível de Brasil entregues 50 milhões de vacinas e apenas 32 milhões que foram aplicadas nas pessoas. Eu acho que o cidadão está lá na ponta, o profissional de saúde, o profissional de segurança, a pessoa mais idosa, aquela pessoa que está com comorbidade, essas pessoas estão ansiosas para serem vacinadas e não vão ter qualquer obstáculo para se colocar à disposição. Agora, falta muitas vezes às prefeituras e aos governos estaduais uma melhor organização na distribuição das vacinas. E é importante quem está nos assistindo, Anselmo, entenda que todas as vacinas entregues até o momento, mais de 50 milhões de vacinas, todas foram adquiridas com recurso do governo federal. Sim. E o governo federal, além de comprar, manda deixar em cada estado. Cada estado está recebendo no seu aeroporto. Eu cheguei a acompanhar 2 entregas no aeroporto aqui de Fortaleza, muitos amigos têm feito isso.
e é entregue aqui no aeroporto. Qual é a responsabilidade do governador? Distribuir para os municípios e cada município tem a responsabilidade de aplicar essas vacinas, receber e aplicar. Cada município tem sua estrutura, tem seus profissionais de saúde para fazer essa aplicação. Na minha opinião, se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, a vacinação era para ser 24 horas por dia. Tá. Mas, deputado, eu gostaria de saber o seguinte, eu como cidadão, eu como um cearense, eu posso estar em qualquer lugar no estado do Ceará. Como é que eu posso cobrar essas vacinas, certo? Que o governo federal enviou para o governo estadual? A qual órgão eu devo ligar, procurar? Tem algum órgão, o governo do estado tem algum órgão disponível para as pessoas que querem ser vacinadas, o senhor e a senhora, que a vacina ainda não chegou até a senhora, mas a vacina chegou no estado do Ceará, para dentro do estado para ser vacinada. Quem nós devemos procurar? Primeiro, existe um site do Ministério da Saúde onde você pode acompanhar. Você pode saber lá no site do Ministério da Saúde a quantidade de vacinas que chegou no Ceará e a quantidade que foi aplicada. Aí você vai ver esses dados que eu acabei de passar para você. A gente tem em média de 100% das vacinas que chegaram, 60% foram aplicadas. Então, repito, existe um delay, uma diferença muito grande entre o que chegou e o que foi aplicado. Existem alguns aplicativos de cada prefeitura para que as pessoas se cadastrem para tomar essa vacina. Pronto. Mas também é importante informar, Anselmo, que a própria polícia, o Ministério Público já estão investigando e aqui no Ceará nós temos vários casos de fura-fila. Pessoas políticos, poderosos que furaram a fila e se anteciparam na vacinação. A gente aprovou um projeto no Congresso Nacional, é importante frisar nesse momento, permitindo que o dono da empresa, você é empresário, tem 100 funcionários aqui, que você possa comprar essas vacinas para aplicar nos seus funcionários. Seria excelente. Então, todos eles nos assistindo aqui. Deve ter muito empresário ansioso para fazer isso, né? Algumas pessoas vão dizer, mas o empresário vai fazer esse gasto? Não é gasto, é investimento. Ele vai garantir que sua empresa, que seu estabelecimento vai estar funcionando. Ora, eu sou dono de um restaurante, quero garantir que vai estar funcionando. Vou vacinar meus funcionários, vou adotar as medidas de utilização do álcool em gel, de distanciamento. Então, a iniciativa privada, toda determinação do Estado. A iniciativa privada, ela cumpre bem, diferente do poder público. Basta ver que o governo ele impede aglomerações, mas no transporte público de Fortaleza, quem precisa utilizar o ônibus, sabe que a aglomeração está ali. Deputado, eu queria perguntar ao senhor como cidadão, na Beira-Mar, semana passada, Sandra, todos nós vimos, quem é cearense, quem frequenta aquela área ali da Beira-Mar, uma quantidade assim, infinita de carros, de polícias, certo? Com suas sirenes e colhendo as pessoas que moram ali, morei 11 anos ali, que de vez em quando nós descemos para se desestressar de dentro do apartamento, um dia sufocante na empresa, uma caminhada sempre nos alivia. E viu assim, uma pressão muito grande, mesmo as pessoas usando máscara, de uma imponência do nosso, assim, do poder. Não tinha ninguém armado ali, eram senhoras, cidadãos que pagam imposto e IPTU caro. E eu vi aquela cena. O que isso significa? É uma ostentação do poder? Porque podia ser senhoras só indicando, o senhor não pode estar aqui, senhora, a senhora não pode estar aqui. É normal isso ou nós estamos entrando em um outro regime? Anselmo, a gente viu algumas matérias pela imprensa que dizem e relatam que na Argentina vão utilizar as Forças Armadas para obrigar o cidadão a ficar preso em casa. Uma senadora recentemente fez essa sugestão, que o presidente Bolsonaro deveria utilizar as Forças Armadas para que as pessoas fiquem presas em casa sem poder circular de forma nenhuma. Essa mesma senadora foi flagrada recentemente no meio da rua dançando, arrodeada de pessoas porque estava em campanha política. Então, na época de campanha, ela estava sem máscara, estava gerando aglomeração e não estava preocupada com as consequências. Aí passa a campanha eleitoral, vem dar uma de puritana e dizer que está preocupada com o próximo, quando, na verdade, o único objetivo é desgastar o governo federal. Houve uma antecipação muito grande do pleito, todo mundo está discutindo 2022, eleição presidencial, eleições estaduais também, e por conta disso, alguns gestores, em vez de se preocupar em fazer uma boa gestão, em garantir a saúde das pessoas, em garantir a economia, que na hora que eu fechar as empresas, eu vou reduzir o imposto que eu vou arrecadar. A gente vai já começar a colher os frutos negativos de todas essas ações que foram feitas na nossa economia. A gente vive num estado que é turístico. Os serviços são, juntamente com
agricultura e com a indústria, os grandes responsáveis pela geração de emprego e renda no estado de Ceará. Só que hoje está tudo fechado. Mas nós não somos um país comunista. Nós somos um país de brasileiros, empreendedores. Eu falo agora pela classe empresarial, empreendedor. Eu já fui empreendedor, já montei... Quando eu digo empreendedor, é aquela pessoa que vende uma casa, um carro, um sítio, um negócio e vende para adquirir outro. E às vezes não dá certo, e às vezes dá certo. Então, o empreendedor é aquele que emprega e acredita, e às vezes não dá certo. E o empresário já é o consolidado, já está há muito tempo aí. Nessa situação que o país se encontra hoje, minha gente, onde o empreendedor, onde o autônomo, onde o empresário está sofrido, certo? Cheio de contas para pagar, contas estaduais, federais, municipais e folhas. Só aqui nós temos vários e vários amigos que estão presentes que sabem que foi cortado mais da metade da folha. Nós tivemos que despedir os funcionários. Nós, empresários, empreendedor, deputado, nós não temos condições agora nesse país de enfrentar, certo, um impeachment. Nós não temos, porque vai parar o país, vai parar a economia e onde nós vamos chegar? O problema da coronavírus, ela é uma locomotiva, mas os carros das locomotivas vêm atrás juntos, são muitas. É o problema da saúde psicológica das pessoas, é o problema financeiro, é o problema das empresas, o problema do desempregado. Então, o senhor vê assim, o retrato que por que agora, nesse momento, fazer uma CPI em cima do presidente, onde o presidente está abrindo os cofres da nação, junto com todo, né, os ministérios dele, para ajudar o povo, e agora nós vamos criar uma CPI para destruir um presidente que foi eleito pela maioria do povo. Por favor, explique para o cearense, para o povo do Ceará, que quer uma orientação de um homem como o senhor, que está lá dentro de Brasília, o dia a dia, e não é, com o senhor não seria fake news. O senhor é um deputado, o senhor é um representante que o povo elegeu e gosta muito do senhor. Então, por favor, nos dê essa aula, o que está acontecendo lá em Brasília e o que vai acontecer se o país parar. Olha, Anselmo, acho que para o pessoal entender melhor, vou dar um exemplo e vou fazer um paralelo. Digamos que o cidadão que está em casa, ele vai num banco fazer um empréstimo, vamos dizer que ele vai lá no Banco do Nordeste, um banco público. O gerente do banco, com toda boa vontade, empresta um recurso para o cidadão montar um negócio. Só que o cidadão pega esse recurso, em vez de montar o negócio, ele vai para a farra e torra o recurso que ele pegou emprestado lá no banco. Quem cometeu a falha, quem cometeu o ilícito, foi o gerente que entregou o dinheiro ou foi o cidadão que pegou o dinheiro dizendo que ia abrir um negócio para depois pagar esse dinheiro e foi torrar na farra? Foi o cidadão que não investiu diretamente no empreendimento que ele se comprometeu. Isso. É a mesma coisa, os governos estaduais, as prefeituras foram ao banco, governo federal, pedir dinheiro para cuidar do Covid. Pegaram o dinheiro, o governo federal com toda boa fé entregou o dinheiro para leitos de UTI, para comprar respiradores, para comprar teste rápido, para contratar funcionário, para tudo que vocês imaginarem. E foi comprado, deputado? Foram muitos bilhões de reais entregues. Aí você pega o escândalo do hospital de campanha, do PV, onde essa semana a gente teve uma operação do Ministério Público Estadual dizendo que só no hospital de campanha do PV nós tivemos desvios de 8 milhões de reais. Aí você lembra lá do famoso caso do respirador mais caro do mundo. A cidade de Fortaleza comprou respirador a 250 mil reais. Alguns empresários compraram respiradores recentemente, eu vi o prefeito Sarto agradecendo de forma justa. Olha, empresários se juntaram e compraram respiradores a 70 mil reais. Um quarto do valor do que o Roberto Cláudio comprou. O problema é que o Roberto Cláudio, além de comprar o respirador mais caro do Brasil, pagou antecipado e até hoje, esse pagamento ocorreu há mais de um ano, até hoje esses respiradores não chegaram para salvar uma vida. Prejuízo de 17 milhões de reais na nossa saúde. Só com esses dois casos, 25 milhões de reais. Quem roubou foi o governo federal que deu dinheiro ou quem estava executando? Pois é, aí agora eu falo para vocês, uma situação dessa, né, capitão? E aí a dona de casa, o trabalhador, ele liga lá na TV, uma TV que tem uma grande audiência,
e não fala isso. Ele não escuta o que o senhor está dizendo, o que o senhor acabou de falar. Olha que situação, né? Em quem acreditar num negócio desse? Só que parte dessa grande imprensa, Sandra, eu tenho que registrar, está perdendo a credibilidade. Minha esposa lá em casa não aguenta mais eu ligar, eu não tenho problema com ninguém, minha esposa não aguenta ligar na Globo News. Globo News é o dia todinho dizendo que a culpa de tudo no mundo é do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Eu acho até que algo deve ser culpa, mas é que tudo é responsabilidade do governo federal, acaba perdendo a credibilidade. Quando em nenhum momento a Globo News aponta governos estaduais ou prefeituras como responsáveis, ela fica suspeita para emitir opinião. Então é muito importante que a imprensa faça isso que a TV Capital está fazendo nesse momento. Dê oportunidade para a gente vir dar a nossa versão e eu tenho certeza. Excelente. Se alguma outra pessoa de outra linha ideológica quiser vir aqui dar uma entrevista para explicar, vocês vão abrir espaço. Claro. E falando na imprensa, pegando o seu gancho, né, e falando também do Covid e da CPI, eu queria até que o Felipe colocasse, para vocês verem, a capa de hoje do Diário do Nordeste, tá? O que o senhor acha dessa capa? Isso é CPI? É a CPI chegando? Não, a gente viu que Teresina zerou a necessidade de leitos, a Bahia está com agilidade gigante em relação à questão do tratamento da Covid e falou em CPI, agora o Ceará registra. Capitão, a gente dormiu de um jeito e acordou assim, não foi? Não, Explica esse milagre da CPI. É um milagre causado pela CPI, pelas operações do Ministério Público Estadual, pelas operações da Polícia Federal. Eu acho que quanto mais fiscalização existir em cima dos gestores públicos, porque são seres humanos, não adianta a gente imaginar que se não tiver fiscalização a coisa vai funcionar. A gente precisa sim de fiscalização. Isso é na iniciativa privada e também no setor público. Mais ainda no setor público, porque a cultura, infelizmente, no setor público é de se dar bem. O dinheiro é público, então eu posso fazer qualquer coisa. Está errado, esse dinheiro não é público, ele vem dos impostos dos empreendedores, como o Anselmo falou, do seu imposto. Você que é cidadão, que não é um grande empresário, mas você paga seu IPTU, você paga o IPVA do seu carro, da sua moto, você paga no quilo de arroz que você compra, o imposto de circulação de mercadoria e serviço, você compra uma televisão, paga o IPI, que é imposto de industrialização, que é imposto federal, então você paga imposto para o governo federal, para o governo estadual e para a prefeitura. Chamado efeito cascata, você sai pagando impostos onde efeito você cascata. passa. Então, muito imposto cobrado que gera esse dinheiro que dizem que é público. Não tem nada de dinheiro público, o dinheiro é nosso e se a gente não cuidar, os outros vão lá roubar. Mas, deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, não sei se a produção tem aí a foto dos senadores que foram escolhidos para julgar, certo? Como você falou, a CPI. Enquanto eles procuram aí, eu queria só conversar aqui rapidinho. Quando o senhor falou que o banco empresta a uma pessoa, aquela pessoa não empreende o dinheiro no lugar certo, vai dar coisa errada. Então, como é que pode irem fazer uma CPI no presidente, certo? Que entregou o nosso dinheiro, dos nossos tributos, certo? Para ser distribuído e ajudar. Não seria ao contrário, né? O senhor falou o exemplo do empresário. Então, não seria ao contrário uma CPI em quem recebeu o dinheiro e não em quem deu? Porque quem deu veio dos cofres públicos e muito bem fiscalizado. Então, se a produção tiver, já tem, Felipe, solta aí. São esses aí, eu gostaria só que o senhor confirmasse, deputado. Sim, são esses 11. São esses homens aí. 11 senadores, a gente tem ali no centro o senador Randolfo Rodrigues, que foi o que pediu inicialmente a CPI, mas ele queria investigar somente o presidente da República. E aquele do cantinho ali, o senador Eduardo Girão, nosso senador aqui do estado de Ceará, conseguiu quase o dobro do número de assinaturas necessárias para ampliar a CPI e investigar todos. Acho que a atitude do Girão merece o nosso aplauso, eu votei no Girão para senador e tenho muito orgulho porque a CPI que o Girão pediu, ela vai investigar governo federal, governos estaduais e governos municipais. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, eu não sei por que eu vi uma fala do senador Cid Gomes recentemente dizendo que a CPI do Girão ia atrapalhar as coisas. Quer dizer que se fosse para investigar só o presidente não atrapalhava. Mas para investigar todo mundo atrapalha? Senador, vamos ter um pouquinho de critério. Por que o senador Cid assinou a CPI para investigar o presidente, mas não quis assinar a CPI que ia investigar todo mundo?
O mais absurdo de tudo é o seguinte, vocês viram 11 senadores ali. Todo mundo sabe que um filho do presidente é senador da República. Se esse filho do presidente tivesse entre os senadores, a mídia ia fazer um escarcéu. Mas nós temos entre os senadores o pai de um governador que vai ser investigado. Como é que Qual o deles pai... aí? Bota na tela de novo aí. Vamos ver qual dos senadores lá. Renan Calheiros. Volta lá a tela. Renan Calheiros, Renan é Calheiros, o segundo aí de óculos. É o segundo de óculos, certo. Renan Calheiros. Você que está assistindo aí, o deputado está mostrando a vocês quem vão julgar ao nosso presidente eleito por mais de 58 milhões de votos. São esses homens que vão julgar o impeachment do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, se você tiver algum comentário, depois passa um WhatsApp e o nosso deputado vai explicar melhor essa situação. Continua. Perfeito. Na verdade, a gente está falando da CPI. Nessa CPI, como eu falei, serão investigados prefeitos, governadores e o governo federal. Nós temos aí como titular o senador Renan Calheiros, que não é só membro da comissão, ele vai ser o relator. É o relator. É o cara ele que vai... tem alguma coisa errada com ele? Mais de 11 inquéritos no STF. E acima de tudo, sem falar dessa questão do que ele responde, que já é um fato que Mas nos a comissão assusta. de ética não viu isso? Não passa pela comissão de ética? Infelizmente. O que mais chama a atenção é que ele vai julgar o filho dele. Eu vi recentemente, acho que foi um juiz do Piauí, Sandra, que o filho foi preso, ele não quis nem saber o motivo da prisão, mandou soltar, não importa o motivo, não importa se ele estava embriagado, matou alguém, atropelado, mande soltar que é meu filho. Dele, né? E ele disse, não, mandei soltar porque é meu filho mesmo. Eu acho que vai acontecer algo parecido. Vocês acham que o cara que está com a caneta, o senador Renan Calheiros, vai dizer, não, pessoal, realmente o presidente mandou recurso aqui para Alagoas e meu filho, governador, fez algo de errado com o recurso? Jamais. Nós temos agora, nesse momento, várias operações no Pará, onde o governador do Pará também será investigado. Só que tem um suplente, desses 11 senadores, tem mais 11 suplentes. Tem um suplente que está na comissão também, que é pai do governador. Que é pai do governador, Pará, o Jader Barbalho. Então, deputado Wagner, deixa eu só lhe fazer uma pergunta aqui. Estamos falando que o programa tem já fazer nossas considerações. Me diga uma coisa, o nosso país, certo, não pode... Os homens do nosso país, nós, homens, empreendedores, senhoras e cidadãos, nós não podemos deixar, certo, o nosso país tornar-se um comunismo aqui, certo? Eu já tive na União Soviética, eu já tive em países comunistas, aqui na Argentina, e vi o que é a coisa feia, certo? Quando a pessoa pensa no comunismo, ela pensa que é o que você lê, mas não é. É uma coisa perigosa. Eles lhe tomam todos os direitos que você tem e implantaram na cabeça dos jovens nas universidades que o comunismo é a melhor coisa do mundo. Então, se você quiser ver o comunismo, vá à China. Vai morar na Cuba. Vai morar em Cuba. Vamos Venezuela. fazer o seguinte, todos os empresários, pedir ajuda ao governo federal, que vamos botar aviões, navios e tudo enviando com passagens de graça para quem quer morar num país comunista, que vá para Cuba, vá para Venezuela, vá para Bogotá, vá aqui para a Argentina e não transformar um país desse num país comunista, certo? Vivemos trancado, sofrido, a economia acabada, o país é rico, nosso país é poderoso. Anselmo, as mesmas pessoas que defendem esse tipo de gestão comunista dizem que são democráticos, mas vai haver a democracia lá na Venezuela, em Cuba, na China, se existe democracia. Então eu gostaria de pedir ao povo, o senhor pedir ao povo cearense o que nós podemos fazer para ajudar o nosso presidente Jair Bolsonaro, certo? O que nós podemos para fortalecê-los e pegar o nome desses senadores que estão aí, saber onde eles moram e temos que ir na casa deles, mostrar a nossa reivindicação de que não aceitamos que o nosso presidente seja julgado injustamente. Agora, entendeu? Anselmo, deputado, eu acho que as redes sociais, ajudam muito nessa hora, né? A gente ficar cobrando, os senadores, todos estão nas redes sociais. Eu acho que é uma soma, viu, Sandrinha? Tanto a questão das redes sociais como esse próprio programa que a gente está fazendo agora é uma forma de esclarecer as pessoas. O senador Eduardo Girão, ele iniciou a coleta de assinaturas para a CPI ser ampla e investigar todos, se eu não me engano, foi no domingo.
Na segunda-feira ele já estava com 45 assinaturas. Ele deu entrevista para grandes veículos nacionais. Houve uma grande mobilização de rede social, onde as pessoas foram cobrar dos seus senadores que assinassem a CPI, porque era uma CPI para investigar todos. Uma CPI que não queria deixar ninguém de fora. Então, enquanto que a primeira CPI teve 32 assinaturas com muita dificuldade, a segunda teve 45. Então, o que eu posso deixar aqui de sugestão é que você se mobilize, que você cobre do seu deputado estadual, do seu vereador, do seu senador, seja de quem for, que ele tenha coerência. O que está faltando na política hoje é coerência. Por que eu digo isso? Quando é para investigar um adversário político, a gente vai lá e aplaude. Quando é para investigar um aliado nosso, a gente fica caladinho. Tem que investigar todo mundo. Se há denúncia de irregularidade, investigue a todos. A gente não pode ter bandido favorito. A gente não pode ter. Tem que investigar a todos. E é isso que eu defendo. Eu acho que só assim a gente vai mudar essa realidade. Gente, o que vocês assistiram agora, viram, foram depoimentos de pessoas do deputado Wagner, que está dentro de Brasília, acompanhando passo a passo. Gostaríamos também de convidar outros deputados estaduais, federais e o nosso senador também, Girão, para vir aqui conversar conosco, ou até o nosso também, governador Tasso Gereissati, se ele quiser vir conversar governador conosco. Camilo, senador Tasso. Senador Tasso, perdão. Governador Camilo, senador Tasso, para nos explicar, para dar uma orientação melhor ao povo que está tão sofrido, tão já abalado com tudo que está acontecendo financeiramente e na saúde, e agora uma crise política. Nós não precisamos mais de um problema nesse país. Então, eu gostaria de pedir a todos que entrem em contato com os seus representantes que você votou e diga a ele qual é o seu parecer, se está concordando ou não com essa CPI. Deputado Wagner, entrou agora mesmo na CNN ao vivo, a produção me comunicou que está tendo um depoimento do nosso prefeito Sarto na CNN Internacional, falando de uma catástrofe aqui, da pandemia que está acontecendo no estado do Ceará. Se o senhor vê aí, qual o parecer que o senhor dá ao nosso prefeito que está dizendo isso internacionalmente, né, falando sobre a saúde de Fortaleza? Pelo que eu vi, o prefeito está pedindo ajuda humanitária internacional. Agora ele vai ter que se explicar bem, porque a ajuda nacional que foi dada à prefeitura foi feito mau uso do recurso. Lembrem que o governo federal mandou dinheiro para cá e o prefeito antecessor comprou o respirador mais caro do Brasil e gerou um prejuízo de 17 milhões de reais. Lembrem que o prefeito antecessor criou um hospital de campanha onde ele pagou mais de 100 milhões de reais e só durou 5 meses e desativou na sequência porque uma operação da Polícia Federal comprovou desvio de recursos. Com que cara o prefeito vai pedir ajuda internacional se a ajuda nacional que foi dada à prefeitura foi feito mau uso? É a primeira coisa a se observar. Segunda, nós vivemos numa cidade que tem uma forte renda baseada no turismo. É muito bonito para o prefeito dar uma entrevista para todo mundo dizendo que a cidade está no caos que está. Se está no caos que está, é porque foi mal administrada no ano passado e está sendo mal administrada. Se a gente pegar os números de mortes de Covid do Nordeste, o estado do Ceará é o estado que teve mais mortes. Então, não dá para dizer que a culpa é do Bolsonaro se o Ceará está morrendo mais gente do que a média nacional. É muito fácil colocar a culpa dos outros, é muito difícil assumir a sua responsabilidade. Eu gostaria que todos os empresários também da área de turismo assistissem a essa matéria, porque isso vai ter uma repercussão ainda pior no nosso estado quanto à área turística. Qual é o turista agora, né, internacional, ou europeu, vamos dizer assim, internacional no grande sentido, europeu ou americano, que queira vir ao Ceará com uma declaração dessa. Isso afeta rigorosamente aos restaurantes, aos bares, aos hotéis, às pousadas que temos no estado do Ceará. O que você acha dessa declaração também? Porque vai atingir o empreendedor, o empresário que está dentro desse segmento. A gente já tem uma má fama por conta da violência. Muitas pessoas deixam de vir a Fortaleza, que é a cidade mais violenta do Brasil entre as capitais. E agora, além de ser a mais violenta, aqui tem o vírus causando mais mortes, mais infecções. Então isso é muito ruim para a imagem da nossa capital, muito ruim para o turismo, muito ruim para o emprego, para a renda. E diferentemente do que o prefeito prometeu no seu dia de posse, que ia priorizar uma agenda que cuidasse da saúde das pessoas e da economia, o que a gente está vendo, na verdade, é a saúde só piorar
e a economia mais ainda. Eu sinto muito tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, mas nós não podemos colocar só a coronavírus como o único problema existencial nosso. Nós temos a coronavírus, eu digo que é o carro-chefe, existem os vagões. Então não vamos detonar todos os vagões que estão aí da sociedade, da família, das pessoas que não podem mais sobreviver dentro dessa situação. Então eu convido até o próprio prefeito Sarto, já que ele deu uma entrevista na CNN Internacional, certo? Para vir falar aqui conosco. We're speaking English also, Mr. Mayor. Come over here and talk to us. We like to know what we can do to help the city and the people that make the money here. Eu falei que eu gostaria que o próprio prefeito viesse aqui falar também inglês, já que ele fala inglês também, para explicar como é que esses empreendedores, os donos de hotéis, donos de restaurantes, como é que nós vamos agora sobreviver dentro da nossa economia estadual. Sandra, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi sensacional, muito obrigado por participar. Obrigada a você. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer ao nosso ilustre deputado, certo, Wagner, e contamos com a sua presença outras vezes aqui também no nosso programa. E você que nos assiste, gostaria de encerrar esse programa com um forte abraço no coração de todo esse Brasil maravilhoso, poderoso. E tenho fé em Deus que nós vamos sair dessa situação da melhor maneira possível. Um forte abraço a todos vocês.